Oi, gente, tudo bem? Então, vamos para a lista de materiais, tá? A gente vai ocupar um rolo de barbante, da sua preferência. Eu tô usando o Barroco Max Color da Círculo, número 4. Ele é 100% algodão, tá? E ele tem 338 metros. A gente não vai usar todo esse rolo. Vai dar em torno da metade do rolo. Daria para fazer 2 croppeds com um rolo desses, tá? E a cor, depois eu vou estar deixando ali nas legendas, um rolo, uma agulha. Aqui eu vou estar usando a número 4. O meu ponto, ele é bem floxinho, tá? O fio, ele tá indicando eu utilizar 2,5 por 3,5, mas eu optei por usar 4, que eu acho que vai render mais, tá? Uma tesoura, claro, né? E uma fita métrica pra gente medir a largura da cintura. E um marcadorzinho. Então, a gente vai começar fazendo essa peça do seio, né? Do busto. A gente vai pegar nosso fio. E vamos começar fazendo esse centro aqui, tá? A gente vai começar por aqui e vai indo subindo as carreiras. Pro tamanho que eu vou fazer, ele é para um busto 44, tá? Inicialmente, eu vou fazer 9 correntinhas. Nove correntinhas, vou dar uma laçada na agulha, vou pular 2 pontos. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Que aí, aqui, ó, ele já vai ficar com 2 pontos altos, tá? Aí, em seguida, eu já vou fazendo um ponto alto em cada laçadinha da corrente. Chegando aqui no final, eu faço um ponto alto também no nozinho. Que o nozinho, ele conta como um ponto, né? Assim. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Aí, aqui, para fazer a volta, eu vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Assim. Vou fazer uma correntinha e mais 2 pontos altos. E na sequência, eu vou fazer um ponto alto em cima de um ponto alto. Aí. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e depois eu volto com vocês. Então, eu cheguei no final, no último ponto, eu vou fazer o ponto alto nas correntinhas iniciais que a gente fez lá no começo, tá? Pra ele ficar bem retinho. Ó. Aqui ele ficou bem retinho a nossa base. Que seria essa partezinha aqui. Ficou do mesmo tamanho, ó, bem certinho. Então, seguindo aqui,
a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, para fazer o fechamento dessa carreira, tá? A gente vira o trabalho e vamos seguir fazendo os pontos altos sobre pontos altos. Então, vou fazer, como já tem uma correntinha, vou fazer mais duas, formam 3. E nesse mesmo ponto aqui, eu vou fazer o meu ponto alto. Que é para ele ficar bem retinho a base, tá? Vou seguir fazendo em todas essas carreiras. Então, a gente chegou agora aqui no topo, né, do nosso trabalho, lá onde a gente fez uma correntinha a mais. Então, eu vou fazer 3 pontos altos aqui. Só na primeira carreira que eu fiz 2, tá? 2 de cada lado. 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. No total vai ficar 6 pontos altos. E agora eu tenho que inserir minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Tem que cuidar bem, porque às vezes ele se esconde embaixo desses pontos altos que eu fiz ali na argolinha, tá? Aí eu sigo aqui fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E quando chegar lá no final, eu retorno. Então, cheguei aqui no final do meu trabalho. Vou fechar o ponto, né? Vou fazer 2 correntinhas a mais. E vou seguir trabalhando pontos altos sobre pontos altos. Então, vai ser o mesmo processo em todo o trabalho, tá? Pontos altos sobre pontos altos. Chega lá no topo, faz dentro da correntinha da carreira anterior, faz 3 pontos, uma correntinha, mais 3 pontos. Vai ser sempre dessa forma. Então, eu vou seguir aqui fazendo por mais 2, 3, 4, 5, 6, por mais 6 carreiras, tá? No total vai ficar 8 carreiras aqui. E aí eu volto com vocês pra gente dar sequência no cropped. Então, voltamos aqui. Já fiz a minha outra peça. Agora a gente vai unir as duas e fazer o restante do cropped, tá? Então, eu vou medir aqui pra vocês com quanto que ficou, caso vocês estejam fazendo do mesmo tamanho, né? Ó, ele ficou com 17,5 aqui na parte de baixo. E no comprimento ele ficou com exatamente 15 centímetros, tá? Ficou os dois iguais. Se vocês quiserem tamanhos maiores, é só seguir fazendo mais uma carreira. Ou tamanho menor, diminuir as carreiras, né? Não fazer essa quantidade. Então, agora eu vou ensinar vocês como que eu faço para fazer essa parte de trás aqui, ó. Ó, tá aqui a parte de trás dele. Como que eu faço para medir essa distância aqui, ó? A minha cliente, ela tem 94 centímetros de busto. Então, o que que eu vou fazer? Acho que aqui dá pra ver melhor. Vai ser 94 dividido por 2. 47 centímetros ela vai ter na frente e atrás.
né? Frente e costas, como se fosse assim, mais em média, né? Porque tem mais a voltinha ali do embaixo do braço, da costela, mas a gente não vai contar como essa parte, sabe? A gente vai contar reto. Então a gente divide ao meio, 47, de novo, dividido por 2, vai ser 23 centímetros, que seria como se aqui fosse as costas, a metade das costas, né? Então, eu não quero que ele fique fechado, ele vai ter que ter uma distância entre uma parte e outra, né? Então, eu vou dividir novamente por 2. Então, eu vou ter que fazer essa partezinha de trás com 11,7, mais ou menos, 12 centímetros. Essa parte aqui no caso, né? Para ele ficar com esse detalhe nas costas. Então, como é que a gente vai fazer? Vou pegar o meu fio e vou fazer uma quantidade de correntinhas que dê. Eu não vou dar para vocês o número de correntes, porque vai variar de acordo com o barbante que vocês utilizarem, né? Então, eu vou fazer uma quantidade que dê esses 11 centímetros. Eu vou utilizar 11 centímetros, não 12, tá? Então, eu vou fazendo aqui. Cada pontinho tem em média 1 centímetros, mais ou menos, né? Depende se a gente faz ele mais apertado ou mais soltinho. Mas o ideal é essa primeira correntinha vocês fazerem ela um pouco mais frouxa. Até eu vou fazer de novo mais frouxinha, porque senão ela fica mais repuxada. Ó, vou fazer bem soltinha. O meu ponto ele já é meio folgadinho, né? Então, tô fazendo mais folgado ainda. Caso você tenha ponto mais apertado e não quiser que ele fique tão justo, pode usar uma agulha de tamanho maior. Então, aqui, ó, passei. Vou diminuir até aqui, mais ou menos. Aí, aqui deu 11 centímetros, bem certinho. Aí, eu vou vir aqui com a minha peça, ó, e vou engatar ela aqui, na beiradinha dela. E você pega esse ponto bem da pontinha aqui mesmo, ó, e faz um ponto baixo. Assim, tá? E segue colocando pontos baixos aqui na base. Uns buraquinhos onde você achar, que não fique nem muito perto e nem muito longe, que dê o espacinho ali do ponto mesmo. Aí, tô chegando aqui no final. Ó, vou dar uma ajeitadinha nele com as mãos, assim. Aí agora aqui na ponta, eu vou pegar o meu outro lado e vou seguir nele. Vou enganchar nele aqui direto na pontinha. Tentar deixar bem juntinho aqui.
Eu já contei meu número de pontos lá nessa tirinha aqui do lado. Eu fiz 18 pontinhos aqui, então vou fazer a mesma quantidade aqui, 18 pontinhos, que é o que equivaleu aos 11 centímetros, né? Vou virar o meu trabalho. E aqui vocês vão reparar que para eu voltar, a correntinha vai estar do avesso, né? Então, eu vou tirar minha agulha daqui, inserir ela nesse sentido que seria o correto, e vou fazer duas carreirinhas, vou pegando essa alcinha aqui de trás, ó. Pegando essa alcinha aqui, eu vou fazer pontos baixos, tá? Então, agora eu sigo normal, pegando as duas argolinhas de cima, aqui, ó. Essas de cima. E vou fazer isso por todo o trabalho. Chegando lá no final, segue fazendo na mesma perninha que a gente fez esse aqui. Então, eu vou fazer aqui minha carreirinha de pontos baixos. E depois eu retorno com vocês. Seguindo aqui, então, terminei toda a minha carreira de pontos baixos. Aí eu vou chegar aqui no final, virar meu trabalho e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, tá bem? Então, aqui eu já fiz, ó, aqui que encerrou, né? Então, eu vou fazer um pontinho, uma correntinha aqui pra fechar a minha carreira anterior e já fazer a subida. E aqui no primeiro ponto eu já dou sequência na minha próxima carreira de pontos baixos. Então, seguindo aqui, terminei minha segunda carreira de pontos baixos, eu vou virar o meu trabalho. Já fiz a correntinha de fechamento da carreira anterior. Então, agora eu vou subir. Vou fazer mais duas correntinhas, que aí as três formam um ponto alto, né? Já que a gente vai fazer uma carreira de quadradinhos. Faço mais um ponto, então vão ser 4 pontos. Dou uma laçada na agulha, pulo o primeiro ponto de base, no segundo eu faço um ponto alto. Assim. Novamente, dou uma laçada, uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. E vou seguindo em toda a base essa sequência. Então, já terminei aqui minha carreira de quadradinhos. Vou virar o trabalho, né, que eu já virei o meu. Fiz o ponto de fechamento. Vou fazer mais 2 pontos para formar um ponto alto. E vou fazer em toda essa próxima carreira pontos altos. Então, vai ser um aqui eu já tenho. Então, vai ser um aqui no primeiro ponto de base. Depois um dentro do quadradinho. Próximo, bem em cima do ponto alto da base de baixo. Deixa eu aproximar aqui. Um dentro do quadrado. O outro bem em cima do ponto de baixo. Um dentro do quadrado. Outro bem em cima do ponto. Então, vou fazendo assim por toda essa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira e eu vou encerrar aqui junto com vocês, tá? Eu fiz um ponto alto aqui nessa última
último quadradinho, que seria o primeiro que a gente fez na carreira de baixo, né? Que era com as correntinhas. Então, eu fiz um ponto alto e vou fazer mais um pegando dentro do ponto, que é para ele ficar bem certinho, bem retinho. Assim, ó, tá? Aí eu fecho meu ponto e viro meu trabalho. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer... Vai ser uma jogada de pontos altos também, mas de sequências diferentes, tá? Eu vou fazer mais duas correntinhas, vou laçar minha agulha e vou fazer um ponto aqui coladinho aqui, ó, no mesmo ponto que eu fiz a correntinha. Vou ficar com 2 pontos altos, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou pular um ponto. No seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, novamente, laço minha agulha, pulo um ponto, faço um ponto alto no próximo. Laço a agulha, um ponto alto no próximo ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto, laço a agulha, mais um ponto alto na sequência. Então, essa carreira, ela vai ficar toda assim, em parzinhos de pontos altos, dando intervalo de um ponto entre eles, tá? Cheguei aqui no final do meu trabalho, da minha carreira, então, eu teria que fazer 2 pontos altos aqui, né? Mas como a minha carreira, como esse cropped, a gente não fez ele com contagem exata para fechar o desenho dos pontos, aqui eu vou fazer no meu último ponto mais um ponto alto, tá? Então, ele vai ficar com três pontos altos. Então, aqui eu fechei o meu ponto. Vou fechar o meu ponto. Vou fazer mais 2 correntinhas. Vou virar o trabalho. E aqui nessa próxima carreira eu vou seguir a mesma sequência do que a carreira anterior. Só que a gente vai pegar outras partes aqui de baixo, tá? Então, aqui no inicial a gente vai fazer um quadrado, como se fosse um quadradinho, que seria essa parte aqui, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto, então vai fechar 4 pontos, 4 correntinhas. Vou laçar a agulha e dentro desse intervalo a gente vai fazer os 2 pontos altos. Ó. Sempre dentro do intervalo, a gente vai fazer os 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. E segue assim toda a carreira novamente. Encerrei minha carreira já. Ficou bem direitinho. Aí aqui a gente pode ir ajeitando com as mãos os pontinhos, que eles acabam ficando meio juntinhos, né? Já que a gente não pega dentro dos pontos. Mas aí fica a seu critério. Aí, então, aqui ele tinha terminado com essas 2 correntinhas, com os 2 pontos altos, eu fiz mais uma correntinha e finalizei com um ponto alto, pegando bem aqui na base.
tá? Fechei o meu ponto, viro o trabalho. Aí agora nessa próxima carreira, a gente vai fazer toda ela igual a essa segunda aqui. Só pontos altos, tá? Então, vou fazer mais 2 correntinhas. Vou pegar aqui no primeiro ponto da carreira anterior e vou seguir fazendo pontos altos. Quando tiver um ponto alto da carreira anterior, a gente faz em cima do ponto alto. Quando não tiver, quando for só correntinha, a gente abraça a correntinha. E vamos seguir assim em toda a sequência. Terminei minha carreira, só de pontos altos. Aí agora, então, eu vou repetir essas 2 carreiras aqui e mais uma dessa. Então, esses três conjuntos de carreiras que eu vou repetir novamente. Então, eu vou repetir elas aqui e depois eu retorno aqui para vocês para a gente dar sequência e fazer essa parte bem de baixo aqui, que é muito linda essa renda maravilhosa. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela nossa parte mais detalhada, com aquela, como se fosse uma rendinha. Então, aqui eu já virei meu trabalho, fiz o ponto de fechamento, vou fazer mais 2 correntinhas, tá? Vou laçar minha agulha, vou pular 2 pontos, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Aqui. Vou fazer 2 correntinhas novamente, vou laçar minha agulha e vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base. E ele vai ficando assim, como se fosse um triângulo. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. 2 pontos, 2 correntes, laço a agulha, um ponto alto no mesmo ponto de base. Laço a agulha, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, laço a agulha no mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, a gente vai fazendo esse trabalho por toda essa carreira, tá? Já terminei minha carreira aqui. Então, virei meu trabalho. Vou fazer um ponto de fechamento da carreira anterior. E vou fazer em seguida um ponto baixo nesse primeiro buraquinho aqui, no primeiro ponto de base. Fazer um ponto baixo. 2 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo no meio desse triângulo. 3 correntinhas. E vou prender aqui no meio do triângulo novamente. 3 correntinhas. Prende no meio do próximo triângulo. 3 correntinhas. Prendo no meio do próximo triângulo, com um ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixo no meio do próximo triângulo. E vou seguir fazendo dessa forma por toda essa carreira. Depois de finalizado essa carreira, a gente vai ter que dividir o nosso cropped. Eu já vou explicar para vocês, para ficar essa parte aqui da base dele, ó, para ficar com esses lequezinhos, para ficar bem certinho um lado e o outro também, tá? Ó.
Pode ver, esse daqui ficou com os 2 lequezinhos na ponta, né? Vai depender da medida daí que for o busto da cliente. Aí o que que eu fiz? Eu contei, eu olhei aqui na minha receita que eu tinha, eu contei quantos espacinhos desses aqui, ó, que foi essa última carreira que a gente acabou de fazer, quantos espacinhos esse lequezinho aqui ocupa. Então, ó, ele ocupa 2. Opa, tô olhando errado. Aqui embaixo, ó. 2, 3, 4, 5, tá? Então, vai ser o início do lequezinho vai ser bem no centro. Então, vai ficar 2 argolinhas para cá e 2 argolinhas para cá, tá? Então, se ele ocupa 5 espacinhos, eu tenho que separar o meu trabalho aqui de 5 em 5. Então, por exemplo, aqui onde tá os meus marcadores, vai ser bem aonde eu vou começar esse meu centro aqui, ó. Entende? Porém, se o trabalho de vocês não fechar exatamente nos cinco espacinhos para cada um, como foi aqui o meu caso também, ó, porque aqui ele não sobrou 5, aqui podem ver que eu tenho 3, né? 3, 4, foi no quarto, não foi no quinto espacinho que eu iria fazer essa parte aqui, o centro ali no caso, né? Então vocês vão ter que dividir, no caso, para dar bem certinho 3 para esse que eu tô fazendo, no caso deu 3, né? 3 espaços aqui, no quarto vou fazer o miolo. Aqui também deu 3 certinho. E aí aqui já deu 4 espaços e aí no quinto eu faço o miolo ali do leque. Aqui também todos os outros deu certinho, só esse da ponta que vocês vão ter que cuidar para os 2 lados sobrarem o mesmo número de argolinhas aqui, tá? De espacinhos, para ele não ficar depois um lado diferente do outro. Caso vocês queiram que fique o trabalho bem feitinho, né? Bonitinho nas costas ali. Se vocês acham que não tem importância, não tem problema, assim, vai de cada um também, né? Depende se é para vocês usarem ou se é para um cliente. Quando é para um cliente, é importante, bem mais importante que o trabalho fique perfeito, né? Então, aqui no meu caso, né, que sobraram 3 no início, começam com 3. Então, eu vou subir, já subi uma correntinha aqui, que era o fechamento da carreira anterior. Vou subir mais uma e mais outra, para ficarem 3. Vou fechar aqui. Mais 3 correntinhas. Fecho aqui. 1, 2, 3. Fecho aqui novamente. E agora que eu vou fazer os meus pontos aqui, eu vou fazer só uma correntinha e vou fazer pontos altos. Já posso tirar aqui o meu marcador. A gente vai fazer então 6 pontos altos. Aqui já tem 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha e prendo aqui na próxima argolinha, tá? Aí vai ficar desse jeito, bem bonitinho.
seguindo aqui, até chegar no meu marcador, eu vou seguir fazendo as argolinhas, né? As correntinhas, 3 correntinhas, prende na argolinha do ponto de base. Três correntinhas, e prendo aqui. Cheguei no meu marcador, uma correntinha, vou tirar o marcador, fica mais fácil. E vou fazer 6 pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo aqui. 1, 2, 3, um ponto baixo, 1, 2, 3, um ponto baixo, 1, 2, 3. Então, tô chegando aqui no final da nossa carreira. Vou fazer mais um miolinho ali do nosso leque. 6 pontos altos. Uma correntinha. Fixa aqui um ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixo. Aí aqui eu vou fazer 2 correntinhas, que nem a gente fez lá no início, com 2. Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto aqui na ponta. Bem no nozinho ali, bem na pontinha. Vai ficar assim. Agora a gente vira o nosso trabalho. E vamos dar sequência na próxima carreira. A gente vai fazer da seguinte forma. Aqui na ponta, né, vou dar minha correntinha de fechamento da carreira anterior. Vou fazer mais um pontinho, então vão ficar 2 correntinhas. Desculpa, são 3 correntinhas aqui. E vou vir aqui no meu segundo gominho. Vou dar um ponto baixo. Tá? Agora 3 correntinhas. Vou vir nessa próxima argolinha aqui. Vou dar um ponto baixo. Agora tá se aproximando o nosso lequezinho, né? Então eu vou dar um pontinho, vou laçar a agulha e aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos altos. No primeiro ponto, tá? E nos seguintes, eu vou fazer um ponto alto em cada espacinho desses. Exceto ali no finalzinho, que também eu vou ter que fazer 2 pontos altos, tá?
Então, são 2 pontos altos no início do lequezinho, no primeiro ponto do lequezinho, e no último. Ó, aqui tá o meu último ponto do lequezinho. Aí eu vou fazer 2 pontos altos. Assim. Olha que bonitinho que tá ficando. Agora a gente faz um ponto, uma correntinha, né? Deixa eu soltar mais o meu fio aqui. Pronto. Vou fazer um ponto baixo aqui na alcinha da carreira de baixo. E vou seguir normalmente com 3 correntinhas. Ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto baixo. Agora que tá se aproximando o próximo, né? Seria o nosso leque. Então, eu faço uma correntinha, laço a agulha e vou no primeiro ponto. E faço 2 pontos altos. Nos próximos, até o penúltimo, eu faço um ponto alto. Aqui no último, eu vou fazer 2 pontos altos. Assim. Uma correntinha para finalizar. Cheguei aqui no final do meu trabalho. Para finalizar, vou fazer 3 correntinhas e um ponto baixo. Igual que a gente fez no início. É importante vocês sempre irem ajeitando com as mãos o trabalho de vocês, tá? Que o crochê ele é muito maleável e às vezes ele pode, por não ir ajeitando no decorrer do trabalho, ele pode ficar torto no final, né? Então, seguindo, vamos virar o nosso trabalho. Agora prestem bem atenção que vai mudar um pouco nossos pontos. Primeiro, então, ele é o ponto de fechamento. Depois, mais 2 correntinhas. Fecho aqui na primeira argolinha. Vai ficar assim. Mais 3 pontos. Fecho na próxima argolinha com ponto baixo. E agora, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer uma correntinha aqui. Vai laçar a agulha. A gente vai fazer um ponto alto aqui. Só um dessa vez, não vai ter aumento. Vamos fazer 2 correntinhas. Aqui no primeira laçadinha, eu vou inserir minha agulha e vou puxar. Ó, vai ficar assim. Agora, eu laço a agulha novamente e tiro esses 2 pontos. Vai ficar com esse biquinho aqui. Faço mais uma correntinha. Laço a agulha. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, novamente, eu vou fazer 2 correntinhas. E nesse ponto, no primeiro pontinho aqui, eu vou introduzir minha agulha, puxar o fio e tirar as 2 laçadas. Faço mais uma correntinha e um ponto alto nesse próximo ponto de base.
2 correntinhas, faço o biquinho aquele, fecho, faço mais uma correntinha, um ponto alto. Deixa eu pegar mais o meu fio. Ele vai parecer meio que tá ficando torto, parece que tá ficando errado, mas não é assim mesmo, tá? Depois vocês vão ver que a gente vai ajeitar com as mãos ali, ele vai ficar bem bonito. Cheguei aqui no meu último ponto do leque. Ó, que seria esse aqui, né? Vou fazer mais uma correntinha. E vou introduzir minha agulha nessa primeira argolinha aqui. E fazer o ponto baixo. Agora eu vou ajeitar o meu trabalho aqui para vocês. Vocês façam aí também para verem como tá ficando bonito. Olha, ele vai ficando assim. Agora mais 3 correntinhas para a gente engatar aqui. A gente já tá na última carreira do nosso cropped. Depois vai ser só os acabamentos, bem dizer, a alça, os arremates, uma correntinha, faço um ponto alto, 2 correntinhas, faço o biquinho aqui, mais um ponto alto. E assim vocês vão fazendo até o final. Eu vou seguir aqui o meu e depois a gente retorna. Qualquer dúvida, vocês podem estar retornando no vídeo ali, assistindo de novo. Ou se eu estiver falando muito devagar, pode acelerar também, ou reduzir. Eu vou terminar aqui e já volto, tá? Então, terminei aqui minha última carreira do nosso cropped. Ficou bem direitinho. Depois que vocês terminam, vocês dão aquela ajeitadinha assim com as mãos. Ó, aqui no, nesse canto ficou bem certinho, ficou igual esse daqui. Então, vou terminar aqui, vou finalizar aqui a última carreira com vocês. Então, fiz o meu leque, fiz um pontinho, uma correntinha. Vou fechar aqui nessa primeira argolinha com ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Na próxima argolinha, vou fechar com ponto baixo. E aqui nesse cantinho, eu vou fazer 2 argolinhas, 2 correntinhas. E vou prender aqui no cantinho.
Pra ele ficar com um cantinho mais arredondadinho e ficar igual lá no ao começo da carreira. Então eu vou cortar o meu fio aqui. Vou virar minha peça. Esse aqui é o lado direito. Como que eu sei o lado, qual que é o lado direito? Pelo bojo aqui, pelas bordas. Ó, a gente pode ver que o ponto, ele é diferente. Ó. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Do lado avesso ele fica com essas duas alcinhas aqui e no lado direito fica só com uma na ponta, né? Ele tem essa outra aqui, mas não é parte do ponto alto. Ó. Então eu vou virar a peça, vou vir aqui no meu lado, pelo lado direito. Deixa eu postar. E vou inserir um fio aqui e vou fazendo pontinhos baixos em toda essa lateral. Vou inserir a agulha bem nesse cantinho aqui, onde eu terminei o meu carreira que a gente estava fazendo. Vou puxar o fio. E já vou começar a fazer os meus pontos baixos para fazer o acabamento. Então, já fiz aqui todo o meu acabamento, fiz os pontos baixos em toda a lateral da nossa peça. Aqui nesse lado eu já fiz o acabamento completo, como que vai ficar pra gente prender a parte das costas ali, prender as correntinhas, a cordinha, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. E vai ter mais uma outra etapa também do acabamento que eu gosto de fazer pra ficar mais bonitinho ainda. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem que eu fiz só o pontinho baixo. Agora aqui na minha lateral, esse é o meu lado direito, né? Eu vou virar pelo lado esquerdo. Reparem que eu fiz só uma carreira de pontos baixos nas beiradas, né? Vou pegar minha agulha e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos aqui. Vou vir bem na pontinha. Daquele outro lado eu consegui fazer direto, tá? Porque fechou bem certinho aonde eu precisava. Vou inserir minha agulha aqui. E já vou continuar fazendo mais uma carreirinha de pontos baixos. Porque quando eu virar a peça, eu vou estar no lado direito e aí eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Ao total vai ficar 3 carreirinhas de pontos baixos aqui na parte das costas, né? Pra ficar um detalhe mais bonito. Cheguei aqui. Mais um ponto para finalizar ali. Viro o trabalho e agora eu já tô no lado direito. Faço mais essa carreira de pontos baixos. Tem um detalhe que eu já ia esquecendo. Nessa última carreira, eu vou fazer como se fossem buraquinhos para passar mais fácil a cordinha, tá? Então, eu fiz meu primeiro ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo, e no seguinte eu faço um ponto baixo.
Eu vou fazer aqui 5 pontos baixos. 4, 5, e aí no sexto eu vou pular de novo. Ó, fiz uma correntinha e pulei mais um ponto. 2, 3, 4, 5. Deixa um espacinho. Não necessariamente vocês vão ter que fazer 5 espacinhos, né? Eu calculei mais ou menos assim, que ficaria mais certinho o número de espaços ali, entre um e outro, para ficar mais bonitinho. Aqui mais um. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha a mais, vou flochar o meu ponto aqui, vou introduzir minha agulha de trás para frente aqui no último ponto, vou trazer esse fio para trás, assim, vou introduzir minha agulha nessa argolinha que ficou aqui da frente, ó. Vou engatar ali na argolinha, vou dar uma apertadinha aqui no meu fio e vou laçar a agulha e puxar para frente de volta, lacei novamente e fechei o ponto. Agora eu vou ir caminhando entre esses pontinhos baixos aqui e vou fazendo pontos baixíssimos. Que aí ele fica com acabamento bem perfeitinho mesmo e ele firma mais o teu ponto. Isso evita também que a peça laceie muito. Então, eu fazendo esses pontos baixíssimos aqui, ele vai meio que formar uma trava entre os pontos para ele não deformar. Então, eu vou fazendo esse processo até eu chegar aqui do outro lado, nessa parte aqui, ó. Eu não faço aqui, tá? Depois de fazer isso, eu já vou voltar fazendo as alças. Terminei aqui todo o meu acabamento. Então, agora a gente vai fazer a parte aqui de trás e as alças. Basicamente, a gente vai usar só os pontos baixos. Na correntinha de trás, na parte do fechamento de trás, eu vou fazer uma corrente simples. Só com correntinhas mesmo. Aí, para isso, vocês vão ter que ver mais ou menos quanto que vocês vão precisar de tamanho. Aqui, eu já esquecendo de falar, eu gosto sempre de usar uma agulha no tamanho um pouco menor. Eu tô usando aqui uma D4, peguei uma D13,5, que é pra correntinha ela ficar mais apertadinha, que fica mais bonitinho. Então, já fiz aqui a minha correntinha, né, que vai ser a parte que a gente vai fixar aqui atrás para fazer o fechamento das costas. A minha ficou com 1 metro, mas vocês podem ver no corpo de vocês ou de acordo com as medidas da cliente se vai ser necessário que ele seja menor ou maior, vai depender muito do tamanho, tá? Agora, para aplicar aqui, eu vou usar uma agulha para me auxiliar e vou aplicando de baixo para cima. No meu caso, eu fiz o lacinho de amarrar aqui nessa parte, mas você pode fazer aqui embaixo também, né? Vai depender do teu gosto. Aí aqui a gente vai procurar onde que a gente fez aqueles buraquinhos. E eu já vou inserir aqui de frente, da frente para trás.
É como se fosse um cadarço de tênis mesmo. Ó, vou identificando onde tá os buraquinhos e vou puxando. É bom conferir se as cordinhas estão do mesmo tamanho de um lado e do outro, que aí facilita também. Aqui nos últimos espacinhos, aqui ficou embolado. Nos últimos espacinhos eu gosto de colocar daí de trás para frente, para ficar melhor de amarrar aqui. Ó, daí ele vai ficar assim. Ficou bem bonito. Aqui nas pontinhas das cordinhas você pode pôr uma bijuteria, um metalzinho ou uma miçanguinha, fica bonitinho, dá um detalhezinho. Eu gosto de colocar sempre um pingentezinho. Caso você não colocar nada, daí é só fazer o arremate aqui e cortar o fiozinho. Agora a gente vai fazer as alças, tá? Ela vai ter fechamento cruzado, vai ser em X nas costas, né? Então a gente vai ter que medir, ou em você ou no cliente, mais ou menos o tamanho, essa medida aqui para amarrar nas costas. Normalmente vai seguir um padrão de acordo com os tamanhos. Tipo, esse meu que é 44, eu já tenho uma medida que normalmente dá para todas as clientes com esse tamanho. Para fazer as alças, então vai ser basicamente pontos baixos, tá? A gente vai fazer primeiro correntinhas. No meu caso, deu 55 centímetros, contando com a parte para a gente fazer a costura ali na peça. Então, eu vou fazer aqui correntinhas que fechem os 55 centímetros com o fio tensionado, esticado, tá? Aí, a gente vai fazer correntinhas. Quando eu chegar na minha medida que eu preciso, eu volto aqui com vocês, tá? Cheguei aqui no final, meus 55 centímetros com a correntinha tensionada. Agora, a gente vai pular o primeiro ponto, no segundo, a gente vai pegar a argolinha aqui de cima e fazer um ponto baixo. Próxima argolinha, um ponto baixo. Próxima argolinha, um ponto baixo. E vai ser assim a carreira inteira, só com pontos baixos, tá? Terminei de fazer minha alcinha. Agora, eu marquei aqui para vocês verem como é que eu faço, tá? Eu coloco 3 dedos de cada lado, vai ser a distância de cada alça. E isso deu pra mim
deu em torno de 6 centímetros, 5,5, 6 centímetros, tá? Para fazer a fixação, eu já marquei ele aqui, ó, eu coloco um pouco mais para dentro, um pouquinho mais para dentro para ficar bem firme, e eu costuro com o próprio fio, um próprio barbante para não aparecer, ou até para eu também não precisar ficar presa, ter sempre uma linha da mesma cor, sabe? Uma linha de costura sempre da mesma cor. Aqui também eu coloco um pouco mais para dentro. E aí eu vou fazer a costura desse lado aqui junto com vocês. Eu utilizo a agulha de tapeçaria, que eu acho que fica mais fácil do que utilizar a agulha de crochê. Então aqui eu já marquei. Eu me baseio por esse primeiro buraquinho aqui do nosso bojo, né, no caso. Aí eu utilizo o próprio fio aqui, porque aqui foi o fechamento, né, o encerramento da nossa tirinha aqui, da nossa alça. Do outro lado eu vou recortar, vou cortar um outro fio e vou inserir ali. Então é bem simples, não tem muito, não tem regra, né, não tem mistério. O detalhe é só você ir cuidando nessa parte da frente aqui, se não vai, para não dar um espaço muito grande assim, que vai ficar aparecendo fio marcado, sabe? Eu tento procurar colocar sempre no sentido do trabalho, para ficar bem visível mesmo. Terminei todos os arremates, apliquei as alças e ele ficou assim, gente. Olha que lindo, bem delicado. Então é isso. Vou deixar um videozinho aqui para vocês de como que ele fica no corpo. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida me perguntem nos comentários. Vou deixar na legenda também os materiais certinhos para vocês. E me sigam, se inscrevam no canal se já não são inscritos. Curtam esse vídeo para me ajudar se possível. Um beijo, até a próxima!